Pronto. Então, ó, pegando o caderninho, para a gente dar continuidade à leitura do slide, à explicação, e também realizar as anotações, né? Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Espera aí, rapidão. Deixa eu pegar o link certinho. Aí, tá? Vou só abrir aqui o slide. Amores, nós paramos aqui, não foi? Olha aqui para mim. Foi, né? Então, tá ótimo. Então vamos lá? Vou botar aqui, vou fazer a apresentação de onde nós paramos, para a gente poder dar continuidade. Nós paramos exatamente aqui. Inclusive, né, nós anotamos essa informação no caderno. Isso, nós anotamos essas informações aqui no caderno sobre as consequências sociais devido aí à instalação, né, à vinda da família real e a corte portuguesa para o Brasil. Nós vimos que foram inúmeras mudanças, né, inúmeras transformações. O Brasil não tinha condições, organização para receber, né, tanta gente. Além de não ter estrutura, né, não se tinha aquela característica europeia que eles estavam acostumados, né? Não se tinha saneamento básico, não se tinha tudo aquilo que significa, que demonstra um país, uma nação, um território civilizado, né? E o Brasil, além disso, não era nem país nem nação, né? Era uma colônia que pertencia a Portugal. Então, anotamos isso aqui, continuando, hein? Legitimação da corte no Brasil. Gente, ó, presta atenção nessas duas informações. Vocês lembram, lá na conversa que nós tivemos, lá na era napoleônica, que os países europeus se uniram para derrubar Napoleão. Lembram disso, não lembram? Inclusive, essa união recebeu o nome de Congresso de Viena. Eles ficaram o tempo todo aí, né, se organizando e atacando Napoleão Bonaparte para derrubá-lo. Até que conseguiram prendê-lo, ele fugiu, teve o governo dos 100 dias, o Congresso de Viena se reorganizou, prendê-lo novamente, e assim ele veio a falecer na prisão, e ele foi aí descartado, né? A França foi libertada. O Congresso de Viena, ao se estabelecer, ele teve como objetivo restaurar o absolutismo monárquico. O que quer dizer isso? Devolver os tronos dos reis que haviam perdido o seu domínio, tá? Então, isso quer dizer o quê, gente? Mais uma vez. Quando a gente fala aqui, ó, Congresso de Viena, em 1815, o seu primeiro objetivo aí foi realizar a restauração do absolutismo europeu. Então, todo rei que foi destronado, a partir desse ano, recebeu o seu trono de volta. E aí? Temos um problema, tá? Não entendi o que você falou. Vixe, não estou entendendo, está entendendo? Ah, tá. Isso, mas calma, calma, ainda não chegamos aí. Caramba, não estava entendendo nada. Não, eu estava achando que era só eu, estava assim, ficando meio embolado. Ainda bem que Renan salvou, Renan entendeu. Não estava entendendo. Entendi agora, perfeito. O que aconteceu, tá? Portugal foi destronado, não é verdade? Sofreu a invasão de Napoleão. Tanto é que Napoleão arrumou os panos dele todo e correu para o Brasil. Com a
volta, com a restauração do absolutismo europeu, eis um problema para Dom João VI. Então, ele agora tinha o quê? Que voltar para Portugal. O trono não foi devolvido, né? Não houve aí a restauração do absolutismo. Então, Dom João estava livre para voltar para Portugal. Quando ele bem quisesse, estava lá o trono dele, ele voltou a ser rei de Portugal. Foi devolvido a ele, né? Só que Dom João não queria voltar. Olha aí que titica. Dom João queria ficar aqui mesmo. Ele tinha se habituado aí ao clima, ele estava bem satisfeito em estar controlando a sua riqueza de pertinho, né? Então ele queria permanecer aqui. Carlota Joaquina, sua esposa, não. Estava doida para ir embora, não aguentava mais isso aqui. Mas ele queria ficar. Ele queria permanecer no Brasil. Só que a elite portuguesa não estava muito contente com essa história dele querer ficar, não. Porque Dom João ele queria fazer o inverso, né? Ele queria ficar no Brasil, que ele já estava aqui estabelecido. Olha quanto tempo, ó. Eles vieram para cá em 1808. Ó, nós estamos em 1815. Na volta aí, na devolução do absolutismo europeu. Dom João então pensou o seguinte, pô, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui mesmo no Brasil, já estou acomodado, já estou de olho em tudo, né? Já está tudo maravilhoso. E eu vou daqui do Brasil, comandar Portugal. Vou fazer o contrário. Eu não ficava em Portugal comandando o Brasil? Então, agora eu vou ficar do Brasil comandando Portugal. Para Dom João estava maravilhoso. Para se resguardar, Dom João fez o seguinte, vou restabelecer o Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves, tá? E Algarves. Por que ele fez isso? Tá aqui o nomezinho, ó. O Brasil passa a ter esse título, né? O Brasil tira essa nomenclatura de colônia e se lança como Reino Unido a Portugal. Ele quis dizer o que com isso, gente? Que o Brasil, a partir desse momento, ele era uma continuidade de Portugal. Era um Reino Unido, era uma coisa só. Então, tanto fazia ele estar aqui, quanto ele está lá, tá? Então, ó, essa nova nomenclatura ao Brasil foi uma resposta, bom dia, amor, foi uma resposta ao Congresso de Viena, tá? Então, olha só, eu não vou, Dom João pensou o seguinte, eu não vou voltar para Portugal, não tem necessidade, sabe, Congresso de Viena, não tem necessidade, porque é Reino Unido, eu já estou em Portugal, então, eu só estou em outra parte dele, é tudo uma coisa só. Só que, tá? Essa atitude de Dom João VI desagradou aos portugueses e deu satisfação aos brasileiros. Na prática, o Brasil vira sede do governo de todo o território, sendo Portugal aqui. Foi isso que Dom João quis fazer. Eu estou no Brasil, mas o Brasil não é mais colônia. Eu não preciso sair daqui para ocupar o meu trono devolvido em Portugal. Eu já estou em Portugal, aqui é Reino Unido, é tudo uma coisa só. Gente, isso não colou. Colou para os brasileiros. Ai, que bom, Dom João vai ficar, temos esperança aí de uma vida melhor, não sei o que lá. Claro que alguns não gostaram, tá? Mas os portugueses, a elite portuguesa, o povo de Portugal, não gostou, tá? Não gostaram nem um pouco disso. Ah, se alguém botar uma perguntinha no chat, aguarda só um pouquinho, tá bom? Que a tia não pode ver agora. Não gostaram nem um pouco disso, nem um pouco. Por quê? Gente, a elite portuguesa queria que o Brasil se estabelecesse novamente como colônia. Dom João VI aqui, o dinheiro não estava chegando lá como chegava antes. Ele estava aqui. A maior parte ficava sob o controle dele. E outra parte é para os cofres portugueses. Além da maior quantia de dinheiro que Portugal conseguia extrair do Brasil, era dada à Inglaterra, que nós tínhamos dívidas enormes com a Inglaterra. Então, assim, a elite portuguesa queria que Dom João voltasse para Portugal, restabelecesse o pacto colonial e que o Brasil se tornasse novamente colônia. Então, essa história de Reino Unido a Portugal e Algarves não colou, tá? Não colou.
Depois eu vou até olhar direitinho para poder te responder com certeza, tá? Então, ó, o que que eu vou pedir para vocês anotarem para mim? Anota, por favor, essa informação da legitimação da Corte do Brasil, todo esse slide, por gentileza. Ele é importante, essa parte. Sem contar a próxima parte que também vai aparecer sobre a Revolução do Porto. Anotem aí, por favor. Dia 16. É, voou, né, gente? Aham. Algarves, né? É pertencente a Portugal. Pertence, faz parte, está ligado, tá? É a mesma coisa, é uma extensão. É uma região de Portugal. Anotem aí, bonitinho, direitinho. Gente, lembrando, hein? Semana que vem é a apresentação do nosso trabalho, né, do livro Esta Classe. Na terça-feira, né, a apresentação do trabalho Esta Classe, do livro Esta Classe. E na quarta-feira é a entrega aí do trabalho manuscrito sobre aí os mapas mentais. Não esqueçam, hein? Quando que é o negócio do mapa mental? Na quarta-feira. Isso. Meu Deus. Ali é ciência. E não pode escrever com letra vermelha. Gente, isso não deveria nem ser falado, né? Vocês sabem que nenhum trabalho pode se usar caneta vermelha, né? Rebeliões da América Portuguesa se trata sobre a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Lembra que nós vimos esse conteúdo? Tá? Então, toda vez que eu falar rebeliões, eu estou falando. Toda vez que eu falar rebeliões na América Portuguesa, eu tenho que expor esses dois grandes movimentos, as duas conjurações. Fala, Ellen, agora. Gente, pelo amor de Deus, né? Todo o trabalho feito não pode ser utilizado caneta vermelha. Porque caneta vermelha é quem utiliza o professor para fazer correção, gente. Isso aí a gente sabe desde sempre, né? Pô, é o básico do básico, isso aí. É igual, então refaça, porque se você entregar assim dessa forma, você vai ficar com menos pontos. É igual você fazer um trabalho e você não botar seu nome. Gente, não tem lógica, não tem lógica isso.
Redação, alternativa de forma, tempo de livro, é tipo isso, sei lá o quê, e tem que fazer folha que seleciona a proporção. Vamos lá, gente, fechando aí. Escuta, eu acho, bem, eu não sei, vou confirmar com vocês. Eu corrigi a página 338, 339, fiz a correção. Essa daqui, ó, eu tô achando que eu não fiz, eu acho que eu esqueci. Eu já passei para casa. Não, eu já passei para casa, eu vi aqui nas minhas anotações. Eu não lembrei de fazer a correção. Fazer semana que vem. E se do nada a monarquia fosse instaurada na maioria dos países? Do nada o quê? A monarquia fosse instaurada na maioria dos países. Então, nesse período foram. Algumas monarquias foram restauradas. Só que outras, como nós vimos, não ficou como era antes. Por exemplo, né? A Revolução Inglesa. Não, hoje não tem como, meu amor. Como vai ser feito isso? A lei não permite. As leis, os grupos de leis, a Constituição protege de nós termos aí novamente essa volta da monarquia absolutista, que não permite a votação do povo, do indivíduo, não permite as eleições. Aí, na semana que vem, eu corrijo aquele exercício que ficou sem corrigir e corrijo o de hoje que eu vou passar para casa. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos embora que eu quero passar. Hum? Uma ordem para o governo de Portugal
Mas era isso que acontecia. Mas era isso que acontecia. E aí, vamos lá? Podemos continuar, hein, amores? Posso? Todos terminaram aqui? Falta José. Vamos embora, José. Pode, amor. Então, ó, continuando. Todos de casa aí concluíram? Sim. Então, vamos lá. Insurreição Pernambucana de 1817. Inclusive, nós já vimos esse assunto lá nas rebeliões, lembram? Que, no caso, estava lá Revolução Pernambucana, tá? Que dá no mesmo. Então, vamos lá. O que foi? Um movimento social, uma revolta de caráter emancipacionista, ocorrida em Pernambuco em 1817. Causas: insatisfação popular com a chegada em funcionamento da corte portuguesa no Brasil, grande quantidade de portugueses nos cargos públicos, insatisfação com os impostos, tributos criados no Brasil por Dom João VI, influência do iluminismo, crise econômica, seca e miséria. Gente, Pernambuco não gostou nem um pouco, tá? Das medidas tomadas por Dom João VI na colônia. Muitas delas prejudicavam, inclusive, os comerciantes portugueses, os comerciantes brasileiros, e favoreciam os comerciantes portugueses. Então, os pernambucanos, né, começou o quê? A demonstrar sua insatisfação através desse movimento, através de uma revolta, querendo o quê? Diminuição de imposto, querendo a independência, querendo medidas que os auxiliavam se manter no comércio e se manter numa vida favorável. Fala, João. Objetivo da insurreição: conquista da independência do Brasil em relação a Portugal, queria implantar um regime republicano no Brasil e elaborar uma Constituição. Como foi? Revoltosos dominaram o Recife, implantaram um novo governo por 75 dias, fizeram uma Constituição, mas logo foram derrubados, né? Resultado: reprimidos pelas tropas oficiais, líderes presos e condenados à morte. Durou pouco, tá? Os revoltosos tropas oficiais, tropas do governo, os revoltosos só se mantiveram no poder por 75 dias. Oi. Ficou horrível, né? Aham, eu sei disso. Apaga para mim, gata, luz. Por favor. Bem melhor, né? Revolução do Porto de 1820. Vocês viram, né, que os portugueses não gostaram dessa história de Dom João VI querer ficar no território brasileiro com essa invenção de Reino Unido, tá? Então, uma hora isso ia dar ruim. E deu, tá? Quando foi em 1820, os portugueses em Portugal, a elite portuguesa, realizaram uma revolta exigindo a volta de Dom João VI para Portugal. Além de fazer exigência dele voltar, eles também exigiam que o Brasil fosse restabelecido como colônia e que o pacto colonial voltasse a vigorar. Ou Dom João VI voltava, ou ele perdia o trono dele. Tá? Então, olha só. Revolução do Porto, movimento liberal,
anti-absolutista, feito pela burguesia portuguesa. Acelerou o processo de independência brasileira. Representou uma busca dos portugueses para resolver questões fundamentais para a reestruturação política e econômica de Portugal. Pressão pela volta de Dom João, elaboração de uma Constituição, restabelecimento do exclusivo comercial brasileiro, ameaça de deposição de Dom João VI, retorno, ele teve que voltar, ele voltou a Lisboa em 1821, e Dom Pedro assume o Brasil como príncipe regente. Gente, ou Dom João VI voltava a Portugal para acalmar os ânimos, aceitando tudo que foi imposto a ele, ou ele perdia o trono de vez em Portugal. Então, Dom João fez o quê? Volto para Portugal e deixo aqui no Brasil meu filho, o príncipe regente. Ao voltar para Portugal, ele teve que aceitar que seus poderes fossem limitados por uma Constituição, tá? Já sabendo que Portugal, né, queria novamente restabelecer o Brasil como colônia e queria novamente colocar o pacto colonial aqui, onde somente o Brasil podia comercializar com a metrópole, fazer um exclusivo comercial, logo teve que ser tomada uma atitude para tentar livrar o Brasil disso. Eis aí que a gente tem a questão da independência. Antes de chegar na independência, eu vou pedir para vocês anotarem o seguinte: Revolução do Porto, 1820. Aí vocês vão anotar esses 3 negocinhos aqui embaixo, ó, em amarelo, tá vendo? E isso aqui também embaixo, ó, esse branquinho com esses 2 amarelos, tá? Esse começo aqui, esse pedação branco aqui, tá? Essas 5 linhas, não precisa anotar, tá bom? Vai anotar só aqui do primeiro amarelinho para baixo. Então, o que foi a Revolução do Porto? A elite portuguesa faz um grande movimento em Portugal, exigindo a volta de Dom João VI a Portugal, exigindo que Dom João VI comande o Brasil de Portugal. Eles não aceitaram essa lorota, né, de Reino Unido. Eles queriam Dom João VI lá. E mais do que isso, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de fato. E que voltasse também a se ter o exclusivo comercial, o pacto colonial, o monopólio sobre o comércio. Vamos tirar, né, esse arzinho de liberdade que nós damos ao Brasil, né? Que história é essa do Brasil poder comercializar livremente? Né? A elite portuguesa pensou o seguinte: nós estamos perdendo dinheiro. Era para a gente ganhar mais. Que mané colônia ser livre que nada. E começaram a fazer pressão em Dom João, e fazendo pressão, e Dom João não quer voltar, e faz pressão por fim. Ou ele voltava para garantir seu trono em Portugal, mesmo com os seus poderes limitados, mesmo tendo que seguir uma Constituição, ou ele perdia o trono. Agora, ele já sabia que ao voltar, né, não iria demorar muito para que se estabelecesse novamente o Brasil como colônia. O que ele faz? Ele volta, aceita que essa nova Constituição seja elaborada, deixa aqui no Brasil seu filho, o príncipe regente, né, o Dom Pedro I, com a esperança, que na verdade, por enquanto, ele ainda é Dom Pedro, com a esperança dele conseguir manter essa ligação, né, entre Portugal e Brasil, com uma pessoa de sua confiança, que era Dom Pedro, seu filho, tá? Mas, né, nós vamos ver aí o desenrolar dessa história. Será que a elite brasileira, que como eu falei com vocês ontem, nós tínhamos pessoas poderosas no Brasil, será que a elite brasileira iria aceitar novamente a condição de ser colônia? Pois é. Será que iriam aceitar novamente a condição de ter seu comércio controlado? Não, gente, não. Agora que deram esse passo, né, que conseguiram comercializar livremente, eles queriam dar um passo muito maior, eles queriam a independência. Né? A elite brasileira queria se livrar de Portugal de uma vez por todas. E agora era a chance, agora foi o momento. Oi?
Vamos lá, criança. É isso aí. Não é tão difícil assim, não. Aí, ele espumou. Primeiro ano ele espumou assim, não. Ah, Ele já foi uma viagem de ouro. Nem se viu. é uma premiação, né? Aí ele foi pra. É uma premiação. Tá bom. Ele gosta de 10 meses segundo. Isso quando para. Tia, eu acabei de colocar o sobrinho. Vou continuar aqui, tá? Tá bom, meu amor. Tia, né, amarelo? É. Esse amarelo. Professora, a senhora gosta de ter uns 2.000, né, professora? Adoro. É, adoro. É mesmo? Eu adoro ver isso, gente. Eu sou. Todo o conteúdo que eu vou passar, assim, às vezes tem alguns pontos que eu quero tirar dúvida, né? Ou quero saber um pouco mais, aí eu vou lá no telecurso. Ó, telecurso e Descomplica é uma mania que eu peguei. Eu adoro ver aquele troço também Descomplica. Eu acho ótimo ver aquilo. Mas eu passo. Quando eu botar a caixinha aqui, vocês vão ver só, eu vou passar com frequência. Porque a caixinha facilita, né? Se a gente tirando o fone, facilita de eu passar as coisas para vocês e o pessoal de casa ver ao mesmo tempo. Quando tiver aqui nessa turma, vocês vão ver só como é que eu vou passar. Eu adoro, adoro passar isso. E sem contar que ajuda muito a gente assimilar o conteúdo, né? Dá uma ajuda e tanto. Eu gosto dessa. O ano passado, que as aulas foram todas online, né? Toda a minha aula eu fazia isso. Eu explicava com slide, explicava o conteúdo, passava um vídeo, porque o vídeo ele complementa, né? Fica na nossa cabeça, é isso que eu acho. Você visualiza as coisas, pô, fica muito melhor. Eu adoro ver negócio de vídeo. Quando eu tiver a caixinha aqui, vocês vão ver só. Eu vou passar com bastante frequência, porque eu gosto mesmo. Eu tenho o link de todo o conteúdo que eu dou, eu tenho o link de vídeo. Todos eles. Que complementa o que a gente fala, porque a gente só falar. Tem hora que parece que a gente não tá. Não, e parece que assim, você escuta, mas você não entende. Você dá uma viajada tão grande, né? Acontece comigo, gente. Eu entendo vocês. E isso, o vídeo te puxa mais. Acaba aprendendo. Isso aí, pode deixar, tá? Assim que botar a caixinha aqui, vocês vão ver só. Eu vou passar muito vídeo. Eu gosto de vídeos em curtos também, para não ficar aquela coisa enjoada, né?
E também, se for vídeo muito extenso, fica aquele troço que não termina nunca, a gente não aguenta ver, né? Tem que ter meio termo. Então, vamos lá? Vou continuar. Ai, Senhor. Vou, hein? Passando, hein? Passando. Vambora, Renan. E aí, como eu falei para vocês, Dom João VI, né? Pegou as cuias, voltou para Portugal e falou o seguinte: olha só, vou deixar meu filho, assegurando aqui, né, o poder para nossa família, pessoa de extrema confiança. O Brasil está resguardado como nosso, né? Eis o pensamento, claro, de Dom João VI. Só que, gente, Dom Pedro I, ele passa a sofrer, na verdade, a mesma pressão que Dom João VI. A elite portuguesa não quer saber dessa história de deixar príncipe regente aqui, não. Ela quer que Dom Pedro I também, aliás, Dom Pedro, que só passa a ser primeiro com a morte de Dom João, ela quer que Dom Pedro também regresse. Eles querem, isso aí, eles querem que Dom Pedro também regresse para Portugal, porque deixar Dom Pedro aqui seria um risco. Tá? Seria um risco para Portugal. Afinal de contas, Portugal estava muito bem ciente que nós tínhamos aqui também a nossa elite, que essa elite iria pressionar para que Dom Pedro fizesse algo que nos libertasse de Portugal. E aí começou, né, a pressão em cima de Dom Pedro para que ele voltasse, para que ele também fosse para Portugal. E Dom Pedro ficou naquela, uma disputa mesmo, porque a elite brasileira logo tratou, inclusive, de fazer um abaixo-assinado para mostrar para Dom Pedro o quanto ele era querido, a necessidade dele ficar aqui. E aí, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I fala o seguinte: se é para o bem de todos e geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então, ele não volta para Portugal, né? Ele se estabelece no território brasileiro. E ele compra uma briga, de certa maneira, né? Porque se ele estabelece que ele fica, a gente sabe que não vai tardar aí a independência. Agora, gente, presta atenção. Muito lindo, né? Caramba, muito lindo, muito maravilhoso. Dom Pedro, nosso herói. Foi assim que ele foi visto, tá? No começo. Foi assim que ele foi visto. Nosso herói, Dom Pedro é o cara, nos livrou de Portugal. Gente, olha que coisa. Também, mas não é só por isso não, José. Olha a comparação que eu vou fazer agora. Olha a comparação. Nós vimos o modelo de colonização dos Estados Unidos da América, não vimos? Eles eram as 13 colônias, quem foi para lá foram os puritanos, foram os protestantes, foram pessoas que tinham a intenção de fazer aquele território com uma extensão da Inglaterra. Muitos ingleses foram para lá com essa esperança. Inclusive, os Estados Unidos era dito como o novo mundo, né? A nova esperança de vida. Brasil, quem veio para cá? Toda a escória de Portugal, que não queriam lá, mandaram para cá, prisioneiros para abrir caminho na mata, olha, não, sério, colônia de exploração, que foi desde o início, Estados Unidos, colonização de povoamento. Independência americana, como é que a independência americana ocorreu? Quem lembra? A independência americana, como ocorreu? Como ocorreu? Eu não ligo para a data, tá? Como ocorreu? Da seguinte maneira, os colonos se uniram, não foi isso? Hã? Que isso, gente? Os colonos se uniram, estados do sul, estados do norte eram diferentes, o desenvolvimento era diferente, né? Um era mais industrializado, o outro não, o outro trabalhava trabalho escravo, mas deixaram suas diferenças de lado, se uniram para proclamar a independência dos Estados Unidos. Ah, tá. Se uniram para correr atrás da independência, para proclamar a independência. E o Brasil, gente? Cadê o povo aqui nessa luta de independência? Gente, o dia do fico e a independência do Brasil foram aclamadas por Dom Pedro. Quem era Dom Pedro, gente? Português é a elite, ele é a representação da elite, do poder.
Nós tivemos por isso que você não lembra das coisas, tá vendo? Nós tivemos participação popular na independência do Brasil? Não. Não, cadê participação popular? Então, olha só, vamos lá. A caminho da separação. Dom Pedro e a ideia de separatismo. Expulsão de soldados portugueses contrários. Então, olha só. Dom Pedro já botou aqui na mente dele. Né? Vou ficar. E o dia do fico não representava somente ficar no Brasil. Representava o quê? Não obedecer mais às ordens de Portugal. Então, eu fico e não obedeço mais Portugal. Eu fico e não aceito mais a intromissão do governo português. Então, ele rompe laços aí com o pai, né, com Dom João VI. Então, quais são as atitudes dele? Expulsão de soldados portugueses contrários, aproximação da elite conservadora brasileira, nomeação de José Bonifácio como ministro, todo decreto vindo de Lisboa só seria executado com a aprovação de Dom Pedro quando ele falasse, cumpra-se. E a mãe dele, tia, foi para Portugal? Foi para Portugal. Já estava doida para ir mesmo, tá? Interessante perceber que a independência do Brasil foi conduzida pelo sucessor do trono português, que eu acabei de falar para vocês. A independência não ocorreu através do movimento popular, mas sim como conduzida pelo sucessor do trono. Forças políticas atuantes. Ih, tem coisa pra caramba ainda, Jesus. Não vai ser agora não que eu vou acabar? Partido português. Defendiam aí os interesses ligados à metrópole. Nós tínhamos duas forças políticas nesse período. Partido brasileiro defendia uma corrente radical democrática, queriam um governo liberal, participação popular para escolher parlamentares, né? Havia aí todo um desejo de mudança do regime político. Agora, claro, que nós tínhamos uma ala mais conservadora que queria a permanência da monarquia, só que liderada por uma Constituição, conduzida por uma Constituição. Proclamação da independência. Resposta à determinação da Corte para sua volta. O Grito do Ipiranga, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Claro que não foi algo tão gigantesco, né? Essa imagem não foi bem dessa forma, mas a independência ocorreu. Gente, olha que louco, o Brasil é sempre muito louco, né? Independência proclamada por um membro da elite, por um sucessor do trono. A independência acontece e o regime político continua o mesmo. Muita coisa. Nós temos a independência, mas continuamos com o regime monárquico. Continuamos com um rei absolutista. Dom Pedro passa a ser imperador. Estados Unidos, gente, teve lá a independência. Foi implantado a república. Acabou a monarquia. Já foi, já era. Mudou o regime. Haiti proclamou a independência. Acabou a monarquia. Países da América, América Espanhola, né? Territórios dominados pela Espanha. Teve a independência, acabou a monarquia. Foi implantado. Inglaterra. Acabou a monarquia absolutista. Professora, mas olha só, foi implantada monarquia parlamentar. Monarquia constitucional, monarquia parlamentar. Quer dizer o quê? Você tem a representação monárquica, a representação do rei, só que ele não manda, não. Quem manda é o primeiro-ministro, votado pelo povo. Ele não tem poder. É o povo que manda, né? Escolhendo o seu candidato. E o Brasil, independente, vamos continuar a mesma coisa, tá, minha gente? Nós só se livramos de Portugal, que é muita coisa, claro, tá? Mas vamos permanecer comandados por um rei, Dom Pedro. Louco, né? Gente, minha aula voou. Acabou. Meus amores de casa. Calma aí que eu tô procurando o cursor. Minha aula já foi embora, Jesus. Vou parar de gravar. Oi, Pedro! Eu fico tão feliz quando te vejo. Oi, tia. Amores, olha só. Antes de eu parar a gravação,
Atividade de casa. Atividade de casa. Anotem aí, por favor, para mim. Vamos lá, Ellen, fecha a matraca, garota. Ó, atividade de casa. Livro, página 344, número 1, 345, vou botar no chat, tá? Número 3 e 4, e a página 349. Amores da sala de aula, ó, estão vendo aqui no chat? Atividade de casa. Atividade de casa, livro, página 344, fazer somente o número 1, página 345, fazer somente o número 3 e 4, e a página 349, tá? Eis aí a nossa atividade de casa. Regina já está vindo aí? Não, acho que dá tempo de eu fazer a chamada. Deixa eu parar aqui de gravar. Tudo, tudo meu tempo é ótimo. Vocês são ótimos.